para quem ela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra o conselheiro Anselmo para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público que seja junto à Corte de Contas, excelências, inicialmente, dos processos de sancionamento são os processos 16.246 de 2017, que trata do não encaminhamento da cópia de processo administrativo relativo ao contrato firmado com o escritório Castro e Dantas, advogados, descumprimento do prazo estabelecido na Resolução Normativa 2 de 2003, a gestora do município de Cajueiro, biênio 2015-2016. Assim, excelências, eu trago a sanção no valor de 100 paus. A gestora foi citada em 28 de agosto de 2018, conforme a folha de efeitos dos autos, e não ofereceu defesa. Também o processo 16.247 de 2017, descumprimento de norma legal, em razão da publicação do termo aditivo ao contrato firmado com o escritório Castro e Dantas Advogados, contrariando o artigo 61, parágrafo único do Estatuto Licitatório Nacional. Também trago sanção no seu patamar mínimo de 100 paus. A gestora ela foi notificada em 21 de agosto de 2018, conforme a folha 17 dos autos. Nesse processo, ela apresentou defesa que foi considerada insubsistente. Pelo menos essa informação que nós temos aqui. E, excelências, eu já vou concluir, ter que passar a palavra ao ministerial. Frente aos indícios constantes dos autos, tendo em vista que as infrações elas aí restam capituladas na Lei Estadual 5.604 de 94, inclusive com o aconselhamento de aplicações de sanções pecuniárias e pedagógicas, por assim dizer, a partir do artigo 45, e também do descumprimento da Resolução Normativa 2 de 2003. De norma legal, evidentemente aqui já declinado, quanto à questão do último processo da Lei de Licitações. Diante do exposto, eu trago o voto, excelências, para que deliberamos no sentido de aplicar a multa à gestora com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º, da Lei Orgânica desse Tribunal, alertar para que faça o recolhimento da multa 15 dias após o trânsito em julgado. Caso não acontecendo, o título executivo poderá ser encaminhado ao órgão competente para fazer a execução, remeter o processo aos contas para os meios de sua competência e publicizar a decisão. São esses votos nesses dois processos, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público de Contas. Senhor presidente, quanto ao processo 16.246/2017, tendo em vista que a gestora responsável regularmente notificada não apresentou defesa, o Ministério Público opina pela aplicação da penalidade. Em relação ao processo 16.247 de 2017, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer número 2541/2019 da primeira Procuradoria de Contas, considerando a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual também nos manifestamos pela aplicação da multa. Em discussão. Só uma dúvida, não encaminhamento de contrato, não é isso? Não encaminhamento de contrato. Isso, na publicação. Salvo engano, existe no regimento interno a previsão de aplicação de multa no patamar a metade do mínimo. Eu estou tentando confirmar aqui no nosso regimento interno, quando se trata de não encaminhamento de contrato. Eu já tratei desse tema aqui na... Já conversamos, mas na verdade, excelência, é quando há descumprimento de diligência do relator do tribunal. Também, diligência e não encaminhamento de contrato.
Eu só vou pedir um tempo a Vossas Excelências Pois para não, consultar então- o regimento interno. Eu posso passar a autorrelatoria, que são... Eu acho melhor para que a gente não Tá, tudo gere bem. confusão, a gente não gere tumulto. Só confirmar. Pois não. Ok. Vou pedir a minha assessoria se puder trazer o regimento interno para mim. Tem? Aqui o artigo 131, parágrafo único, a gente vai fazer a leitura e interpretação nesse momento. Diz o parágrafo único que, ao exigir dos entes fiscalizados a entrega ou a remessa dos instrumentos elencados no artigo, no caput, que se trata de procedimento de licitação, fiscalização de contratos, convênios, ajustes, artigo 131, em seu parágrafo único, ao exigir a entrega ou a remessa dos instrumentos elencados no artigo, o tribunal indicará o prazo de atendimento e sujeitará ao gestor a multa de até 50% do montante previsto no caput do artigo 207 deste regimento, em caso de descumprimento. Aí seria 500... Seria 500 UPFAOs. Seria 500 UPFAOs. Que tem um regimento interno, Excelência, e tem também a resolução, a assessoria precisa me lembrar o número, é um de 2003 ou de 2006, que inclusive tem as graduações, né? Ele ainda deixa mais a miúde a parte regimental. Acho que deixa eu verificar aqui, eu tenho aqui acesso. Aqui eu só tenho, mas aqui eu vejo aqui rapidamente. Na verdade, já teve uma discussão antes, quem chamou atenção para nós foi a doutora Raquel a respeito, que a única multa de 50 UPFAOs é descumprimento de diligência do tribunal. Está em discussão. Continua Não? em discussão. Ok. Encerrada a discussão, colho o voto, conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator. Também estou acompanhando o relator. Aprovado. Aprovados. Excelências, vou trazer agora os processos aqui em lista. E tem 2 processos em que Vossa Excelência teria funcionado como integrante do Ministério Público. Eu deixaria para relatar por último para não... Excelência, eu vou me averbar impedido Logo. para atuar, inclusive para participar da sessão. Vou pedir a Vossa Excelência que ocupe meu lugar. Eu tenho um compromisso rapidamente na TV Cidadã. Tá. E nesse intervalo eu voltarei. Assim que encerrar, eu estarei voltando. Tudo bem.
Excelência, então, dando continuidade à relatoria, com a convocação do conselheiro Alberto Pires, eu vou relatar os processos de aposentadoria, reforma e pensões. Nesse caso, não mais é necessária a questão do separação processual em virtude do impedimento do conselheiro Rodrigo Siqueira. Então, excelências, assim, eu estou relatando primeiramente um processo de transferência para a reserva remunerada, que é o processo 4428 de 2017, cujo interessado é o senhor Gilvan Ambrósio. E o restante são todos processos de aposentadoria. Processo 9528 de 2017, a interessada é a senhora Maria das Dores de Oliveira. Processo 9587 de 2017, a interessada é a senhora Cícera Silva de Oliveira Rocha. Processo 4412 de 2013, Josefa Barbosa dos Santos. Processo 19264 de 2013, Maria das Neves Silva do Nascimento. Processo 9241 de 2017, José Roque da Silva. Processo 9276 de 2017, José Arnaldo dos Santos. Processo 9538 de 2017, é a senhora Maria Linete Carvalho da Silva. Processo 4417 de 2013, Maria Gregório da Silva. Processo 12039 de 2011, Joanita Barbosa da Silva. E o processo 9450 de 2017, Edna Ramos da Silva. Excelências, tendo em vista que os atos concessórios obedeceram à legislação à época, trago o voto no sentido de registrarmos homologados esses atos concessórios na forma da legislação regente, em tempo cientificar os órgãos de origem, em ainda sendo o caso a Secretaria da Gestão Pública e os respectivos institutos previdenciários. Quanto a estes, com duas observações, onde couber da possibilidade de compensação previdenciária e devolução dos processos e ou documentos originais que os guarnecem. São os meus votos, excelências. Com a palavra o órgão ministerial. Senhor presidente, Pois não, excelência. Conforme pareceres exarados nos autos, o Ministério Público se manifesta pela concessão do registro, fazendo só uma observação quanto ao processo 12039 de 2011, que houve aquela situação em que a publicação do ato de aposentadoria se deu apenas no mural da prefeitura e havia um despacho no processo, por ocasião até o representante do Ministério Público que atuou no feito foi o Dr. Rodrigo, mas essa questão já foi discutida aqui nessa Câmara, né, e tendo em vista os argumentos já elencados, eu venho também nesse processo me manifestar pela concessão do registro. Em discussão e votação, eu vou aproveitar só para relembrar que realmente a questão da publicação nos murais são 5 processos do relator originado pelo senhor Alberto. Na verdade, naquela sessão eu trouxe uma questão preliminar sem entrar no mérito. A questão preliminar foi vencida e foi feito o registro, aprovado o voto do conselheiro Alberto Pires. Ainda em discussão, em votação, como vota a conselheira Ana Raquel? Acompanhe seus votos, excelência. Como vota o conselheiro Alberto Pires? Por vossa excelência, senhor presidente. Excelência, senhor presidente, devolvida
presidência. Vossa Excelência continua com a palavra. Excelência, aproveito tudo bem. Tá. Tem, Excelência, mais um processo, é o processo 15874 de 2014, é um daqueles processos de verificação da legalidade de ato de gestão. Aqui, relativo ao contrato 443 de 2014, que foi celebrado de forma direta, com base no artigo 25, inciso 1º do Estatuto Licitatório Nacional, de um lado a Prefeitura de Maceió, de outro a empresa Pia Sociedade Filhas de São Paulo, e o objeto foi a aquisição de material de uso pedagógico e religioso para atender os alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal. O valor foi de R$ 107.700, arredondando para menos. Teve o seu extrato publicado em 24 de novembro de 2014. O processo tramitou pela extinta seção de contratos e convênios, que apontou uma falha aí na observância do artigo 26 do Estatuto Licitatório, em decorrência da ausência da publicação do termo de elegibilidade, bem como do termo de ratificação e seus devidos comprovantes de publicação, além da ausência da respectiva nota de empenho, na forma do relatório técnico relacionado aos autos. O órgão ministerial se manifestou no parecer de número 620 de 2017. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, conforme relatado, o Ministério Público se manifestou por intermédio do parecer número 620 de 2017 da 2ª Procuradoria de Contas. Nele, o entendimento foi de que essas impropriedades e irregularidades apontadas nos relatórios técnicos, no relatório técnico de diretoria, não teria o condão de gerar a irregularidade da contratação, razão pela qual nos manifestamos pela regularidade com ressalva da presente contratação, fazendo a cientificação da autoridade competente, no caso CEMED de Maceió, para que nos próximos procedimentos evite a ocorrência dessas falhas apontadas. Essa manifestação, senhor presidente. Palavra ao relator. Tá. Excelência, ato seguinte, o processo entrou ao gabinete, que analisou o processo a fim de verificar a sua conformação com a legislação posta. Disto, inicialmente aqui cito o entendimento nosso da diferenciação existente entre empenho e nota de empenho, uma vez que o empenho seria apenas um ato da autoridade que cria obrigação para o ente público na forma do artigo 58 da Lei 4.301 de 64. Assim, a par das situações indicadas pelo Ministério Público, de fato, elas não são, no sentido também, suficientes para que não possamos deliberar e, no mérito, entender em julgar regulado com ressalva os atos de gestão aqui configurados na assinatura, no procedimento e assinatura do contrato 443 de 2014 entre a Prefeitura de Maceió e a empresa Pia Sociedade Filhos de São Paulo, na forma do contido nos autos e da legislação que rege
a matéria. No mais, publicizar a decisão para seus efeitos legais, sendo que aqui se observa a ressalva que se observe todos os procedimentos contra a máxima publicidade, ainda mais aqueles que de alguma forma se relacionam a despesas públicas. É meu voto, senhor presidente. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheira Ana Raquel. Também acompanho o relator, aprovado. Excelência, estou retirando de pauta os processos 16.669 de 2006, 18.446 de 2017, 9244 de 2017. E a razão é a necessidade de diligências junto à municipalidade quanto à legislação que servirá de base para a análise dos atos concessórios. Também estou retirando de pauta os processos 3414 de 2011, que é um processo contábil indevidamente pautado para esta Câmara, e o processo 13.982 de 2018, que é uma representação contra mas eu tenho que saber aqui exatamente. Eu só fazer aqui uma retificação. O processo 3414, na verdade, tem 3714 de 2011, que é um processo contábil indevidamente pautado para a sessão de hoje. E, Excelência, uma representação do FNDE em face do gestor, o prefeito de Japaratinga, no processo 1392 de 2018, que é uma questão que tem a ver com repasses ou não repasse do 60% Fundeb para pagamento de professores. E a razão da retirada é que há ali um entendimento ministerial e eu ainda estou em dúvidas da possibilidade de recebermos ou não a denúncia. Realmente é uma questão... Inclusive, eu pedi vista do processo da relatoria da conselheira Ana Raquel, exatamente para enfrentar esse questionamento. Eu acabei de encaminhar para o doutor Enio uma decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Também nós temos colacionado uma decisão do Tribunal de Contas da União que fala que o não envio das informações para aquele cadastro específico do Ministério da Educação, ele por si só não se trata de uma irregularidade, né? Muito menos uma grave irregularidade. Mas ele é um indício de que a administração pode estar descumprindo aquele limite mínimo de aplicação de recursos com a educação, como também pode ser um indício de que a prefeitura não está encaminhando a sua prestação de contas respectiva para o tribunal, que foi o caso. Eu vou trazer o voto semana que vem, em um processo em que nós constatamos, a partir daquela informação encaminhada pelo pelo Ministério da Educação, nós constatamos que a municipalidade não prestou contas ao Tribunal de Contas referente aos gastos com a educação, né? Ele serviu para a gente como um indício de uma irregularidade ainda maior. Na decisão que eu peguei do Tribunal de Contas do Estado de Minas, havia uma mera recomendação, havia uma recomendação para que a municipalidade alimentasse aquele cadastro do Ministério da Educação a fins
com a finalidade de permitir a recepção e a celebração de contratos para fins de transferências voluntárias, né? Não vejo isso como uma sanção, como natureza jurídica de sanção, mas simplesmente como uma vedação. Enfim, mas a matéria ela vai caber uma discussão interessante aqui neste colegiado, e a gente vai aguardar o momento oportuno para trazer alguns argumentos, até para que a gente possa verificar se realmente devemos abrir processos de representação especificamente para todas essas, ou se devemos alocar a informação para servir de base para futuras fiscalizações e auditorias por parte do Tribunal de Contas. Excelência, eu entendo agora que esse processo é um pouco diferente. É uma denúncia de não pagamento de salários de professores por falha do repasse. Bom, aí já é um pouco diferente, mas ela discute exatamente uma denúncia que foi feita ao FNDE, com tratamento do FNDE, mas que, por entender que se tratar de jurisdicionado do tribunal, ele remete para nós, porque ele vislumbra alguma falha no ato de gestão, mas continua o tratamento feito por lá. E o tratamento aqui, a análise é do recebimento ou não. Como é um processo de 2018, é um processo recente, mesmo que não haja o nome do gestor na denúncia, mas aqui, quando o processo está pautado, vocês podem observar, já é automático, já vem o nome do gestor. Então, inclusive, o nosso regimento interno é uma coisa que a gente tem que pensar que ele acaba, de certa forma, ainda dando um tratamento que eu entendo até mais correto para os processos de representação e denúncia. Ele tem uma fase, assim, vamos dizer, não expansiva, sigilosa, reservada. As verificações preliminares, os indícios existindo, aí se vai para a fase externa. Lembro que Vossa Excelência uma vez discutiu comigo, olha, mas não tem o nome da pessoa aqui, fica difícil para ele se defender. É que ainda é aquela fase primeira, mas eu achei bom que fica tudo muito transparente, muito claro, eu achei melhor. Então, é em função disso que a gente está verificando, inclusive com a legislação do TCU, com o entendimento das cortes também judiciárias superiores a respeito do tratamento das denúncias anônimas, né? Inclusive nosso regimento, que a gente deve, até antes de arquivar, fazer um procedimento. É indispensável que se faça alguma verificação preliminar. Essa ainda é a minha dúvida a respeito. E, em razão disso, eu estou tirando. É bom que talvez enfrentemos numa mesma sessão duas situações um pouco diferentes, mas tratando de denúncia e representação, e vai dar um norte para o nosso funcionamento mais célere. Exatamente. A razão é essa, senhor presidente, da retirada de pauta. Agradeço. Feito o registro, continua Vossa Excelência com a palavra. Excelência, sendo assim, a minha pauta de hoje está esgotada. É isso, eu tirei. É isso, está esgotado, Excelência, é isso mesmo. Com a palavra a conselheira Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, eu tenho 3 processos pautados para a sessão de hoje, mas em todos eles eu gostaria de fazer algumas correções, e motivo pelo qual eu solicito o adiamento de todos eles para a próxima sessão. Preciso dizer o número? Seria o processo TC 2556/2016, processo TC 18052/2017 e o processo 2244/2019. Exatamente. Passando para a coordenação do plenário fazer o registro. Sendo assim, eu passo a palavra ao conselheiro Alberto Pires para relatar. Senhor presidente. Então, bom dia a todos. Venho relatar inicialmente o processo de transferência para reserva remunerada. E, como em todos esses processos,
tem parecer do Ministério Público opinando, inclusive, pelo registro do ato e também verifiquei a regularidade de ambos. Farei, como de costume, em lista. Então, processo 1865 de 2017, interessada a senhora Maria Cícera Brandão Teodoro, subtenente. Processo 9.549 de 2016, interessado o senhor Severino Antônio da Silva, segundo sargento. Processo 1773 de 2017, interessado José Ferreira de Oliveira, terceiro sargento. Processo 1308 de 2017, Manuel Luiz Marcos Silva, segundo sargento. Processo 6.752 de 2016, interessado Ronaldo Bezerra Frazão, cabo. Processo 1808 de 2017, José Carlos Duarte Andrade, coronel. Processo 8.085 de 2016, interessado José Gilvan Alves da Silva, terceiro sargento. Processo 5.168 de 2018, Maria Lucimeire Paulo Soares, soldado. Processo 8.430 de 2016, interessado Luiz Pereira da Silva, cabo. E, por último, processo 6.899 de 2016, interessada a senhora Jacinira da Silva Lima, cabo. Em todos os processos, houve, como já coloquei, a instrução regular, o Ministério Público opinou pelo registro, e eu proponho que essa segunda Câmara decida, no sentido de que seja ordenar o registro, da ciência dessa decisão Alagoas Previdência, destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira nos casos em que haja contribuição para mais de um regime previdenciário, da publicidade à presente decisão, ao fim de direito, e determinada a evolução do processo administrativo originais, que trata da vida funcional ao Alagoas Previdência. É como eu proponho esta decisão, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Na forma dos pareceres exarados nos autos, o Ministério Público se manifesta pela concessão dos respectivos registros. Em discussão, não havendo discussão, em votação. Conselheiro Anselmo. Adoto as razões do voto proposto pela homologação das concessões. Conselheira Ana Raquel. Também acompanho a proposta de decisão do conselheiro. Também estou acompanhando o relator. Aprovados. Senhor presidente, dando continuidade, passo a relatar 2 processos de contratos, todos da Prefeitura de Mar Vermelho e também da gestão da gestão 2013-2014 da senhora Juliana Lopes de Farias Almeida. Primeiro contrato, o contrato deriva do processo de inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso 2, parágrafo 2º da Lei Geral de Licitações. Tem como objeto serviço de telefonia móvel celular. A finalidade é a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de telefonia móvel pessoal, claro, em virtude da necessidade de otimização das ações de administração da Prefeitura Municipal de Mar Vermelho. O valor do contrato global foi de R$ 7.355,92 pelo período de 12 meses. E a razão dessa inexigibilidade, especificamente para contratar a empresa Claro, é que lá no município de Mar Vermelho, pelo menos na sede, na época só havia o fornecimento de telefonia celular móvel, telefonia móvel pela Claro. Inclusive a gente constatou isso aí através de outros meios. E em seguida os autos foram ao Ministério Público para oferir o parecer 7.271 de 2016 da segunda Procuradoria de Contas, opinando pela regularidade do contrato. E nesse mesmo sentido é que eu proponho a Vossas Excelências que decidam julgar regular o contrato número 001/2013 entre o município de Mar Vermelho e a empresa Claro, nos termos da fim de direito, dar ciência aos interessados e publicar essa decisão no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Senhor presidente, é assim como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Com a palavra o Ministério Público de Contas.
na forma de parecer exarado nos autos, o Ministério Público se manifesta pela regularidade da contratação. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Conselheiro Anselmo. Apoio o relator, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. Também apoio a proposta do relator. Também acompanho o relator. Aprovado. Senhor presidente, então, dando continuidade, antes eu vou fazer uma pequena explicação. É que na sessão passada, o conselheiro Anselmo Brito me indagou a respeito de um possível fracionamento, né, de favorecimento de empresas, e inclusive que eu estava colocando uma técnica de, digamos assim, de gestão de processos, onde estava analisando todos os processos, né, de dispensa e inexigibilidade, e todos da mesma municipalidade. Então, aí esse é o segundo processo, entendeu? Mais entre 15 processos que tem uma empresa também vencedora. E não achei nada absurdo, até porque essa empresa está dentro do mesmo objeto dela, na parte de construção civil, reformas de construções, né? E, costumeiramente, em municípios pequenos, tem realmente obras pequenas e também tem poucas opções, né? Então, só fazendo esse breve relato. Trata-se do processo 5.882 de 2014, a Prefeitura do Mar Vermelho, que eu já coloquei, responsável a senhora Juliana Lopes de Farias. O contrato deriva do processo de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso 1 da Lei Geral de Licitações, e tem como objeto serviço de pavimentação em paralelepípedos na Travessa José Emeliano de Araújo. A finalidade é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de pavimentação em paralelepípedos, e a ASA Construções e Serviços foi a escolhida em função do valor, né, que é abaixo de 15 mil. O valor do contrato foi de 14.603,24, que reflete o valor da proposta apresentada pela RCA Construções e Serviços NPDA. A seção de contratos não apontou qualquer irregularidade material e o Ministério Público opinou também pela regularidade do contrato. E nesse mesmo sentido, senhores conselheiros e conselheira, eu proponho que Vossas Excelências, né, julguem regular o contrato 001-2014 entre o município de Mar Vermelho e a empresa Rui C da A Júnior Araújo, Júnior ME, de ciências interessadas, e a publicação para os fins de direito. É como eu proponho aos senhores e às senhoras. Palavra ao Ministério Público de Contas. Bem, na forma do parecer 7271/2016, o Ministério Público de Contas se manifestou pela regularidade da contratação. Em discussão. Senhor presidente. Aí, Vossa Excelência está se referindo que é o segundo contrato dessa empresa relativo a obras. Obras de dispensa, por dispensa. Por dispensa. Qual seria o valor desse aí? Foi 14.603,24 centavos. E Vossa Excelência já julgamos outro. Algo em torno de 10 mil reais era a coberta de uma creche. O objeto distinto, né? Inclusive, essa coberta não foi apenas, apesar de ter colocado dispensa, por um motivo diferente, na realidade a coberta não foi pelo risco. valor. Isso se enquadrava também no valor. Eles colocaram como valor, entendeu? Mas é 200 mil que o senhor falou, não? Não, eu vi errado. 10 mil, tá aqui 10 de mil, 200. um Não, pouquinho. tá. Era a coberta de uma Tá. creche. Que eu lembro que o outro contato foi de publicações, acho Sim. em algum blog, algum jornal. Foi, mais minuto, alguma coisa, cada minuto. Cada minuto. É Cada algo, minuto. né, Mas é outra empresa. que nós temos que verificar, porque não sei se há essa exigência. Lembro que teve uma discussão, não me recordo sinceramente se foi para frente, até dos municípios fazerem as publicações oficiais numa facilidade da AMA. E os meios oficiais, e ainda assim contratar jornais, blogs para fazer essas publicações, às vezes até patrocinando
talvez aí tendo até um gasto desnecessário maior, aí injustificável, né? Mas por que, senhor vice? Senhor conselheiro, por gentileza. Senhor conselheiro, no caso do cada minuto, na realidade, ele não é o objeto do caso cada minuto, porque eu gosto de olhar, né, algumas coisas, ainda que seja um valor pequeno, para entender a dinâmica da coisa. E como eu conheço, né, já fui a Mar Vermelho umas 4 vezes, e ela é conhecida como a Suíça Lagoana, né? Brincando aqui, tem um Festival do Inverno. O objetivo era muito mais merchandising, publicidade para atrair público. Inclusive, hoje, o Festival de Mar Vermelho é um sucesso regional, entendeu? Então, foi nesse sentido. Né? Por isso que exatamente. Ok. Encerrada a discussão, votação, conselheiro Anselmo. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. Com o relator também, presidente. Também com o relator aprovado. Senhor presidente, então venho agora relatar o último processo da minha pauta de hoje. Trata-se de uma denúncia / representação. É o processo 16.089 de 2017, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. A unidade alvo é o município de Coruripe. O responsável, o senhor Joaquim Beltrão Siqueira. O presente processo origina-se do ofício de número 32.074, de 17, do FNDE, no qual reporta o recebimento de uma denúncia por seus canais de comunicação, cujos fatos dizem respeito ao município de Coruripe. Assevera ainda que a identidade do denunciante foi preservada em razão do sigilo que resguarda todas as denúncias encaminhadas àquele órgão. Na narrativa, aponta a prática de nepotismo, suposto nepotismo, na ocupação dos seguintes cargos. Aí coloca: o prefeito Joaquim Beltrão seria casado com a vice-prefeita, tendo simulado a dissolução do vínculo conjugal com o intuito de burlar a legislação eleitoral. B. Ivan Reis Beltrão Siqueira seria secretário municipal de saúde e filho do prefeito. Gutenberg Brida Sobrinho seria secretário municipal de infraestrutura e primo do prefeito. Tereza Beltrão Siqueira Vanderlei seria secretária de cultura e irmã do prefeito. Januária Maria Braz Reis da Silva seria secretária municipal de comunicação e irmã da vice-prefeita. Maicon Beltrão Siqueira seria secretário municipal de governo e sobrinho do prefeito. Carla Beltrão Siqueira Vanderlei seria procuradora-geral do município. Valério José Barreto Beltrão seria secretário de promoções e eventos. Narra que a rubrica remuneratória de, entre aspas, difícil acesso, foi retirada da remuneração de professores lotados em localidades afastadas do centro da cidade e que não foi implantado o percentual de 7,64% do piso nacional estipulado pelo MEC. Afirma ainda que houve uma redução de R$1.000 nos salários dos profissionais de saúde da sede da Secretaria Municipal de Educação e de R$500 nos rendimentos dos professores do 6º ao 9º ano da rede municipal. Narra um suposto caso de humilhação sofrido pela senhora Josinete Portela e perpetrado pelo secretário de Educação, bem como o não pagamento de direitos trabalhistas aos contratados daquela pasta. Relata ter sido criado um fundo de previdência privada na localidade, sendo os vínculos trabalhistas do município desconhecidos pelo INSS e que, por medo, os servidores não questionam os descontos em contra-cheque. No tocante aos Conselhos Municipais de Educação e de Merenda Escolar, afirmou que as suas composições, relatórios e decisões são controlados pelo prefeito. Relata que houve demissão em massa em dezembro de 2016, em virtude do cumprimento de um termo de ajustamento de conduta, junto ao Ministério Público do Trabalho, o qual reclama a realização de concurso público. Ademais, o prefeito ainda mantém em cargos do município amigos e familiares, inclusive a senhora Luzia Bertoldo, que vive em Savannah, Estados Unidos. Relata a suspeita de fraude no tocante ao concurso público para provimento de cargos organizados pela Master Consultoria Educacional, processo sob o número 13.984 de 2016, que se encontra nesta Corte de Contas, afirmando que, após a homologação do concurso, só foram nomeados os aprovados do alto escalão, esses ligados ao prefeito. Relata que a senhora Maria Marques Nassif, gerente administrativa, utiliza de sua influência no município para nomear parentes e amigos.
Da mesma maneira, atribui ilegalidades perpetradas com o uso da influência à senhora Cristiane Maria Santos Silva e ao seu Anderson Wesley de Almeida Souza. E relata ainda que o município está sendo sem coleta de lixo, a violência fora de controle e que o 13º de 2017 seria pago à razão de 50% do que deveria ser pago. E menciona um esquema de desvio de verbas públicas mediante a emissão de notas frias na Secretaria de Educação. Em seguida, os presentes autos foram encaminhados ao Gabinete da Presidência para juízo positivo de admissibilidade nos termos do artigo 191, parágrafo 2º. O Ministério Público de Contas exarou o parecer 5.007 de 2018 à 5ª Procuradoria de Contas, opinando pela adoção das seguintes medidas. 1. Pela admissibilidade da denúncia, não tão somente aos que dizem respeito à senhora Luísa Bertoldo, ao pagamento da rubrica remuneratória denominada difícil acesso, no exercício de 2017, ao atendimento ao piso nacional do magistério, às reduções de R$1.000 no salário dos professores da sede da Secretaria de Educação e de R$500 no rendimento dos professores de 6º ao 9º ano da rede municipal, no exercício de 2017, e aos direitos trabalhistas relativos aos trabalhadores que mantêm vínculo junto à Secretaria Municipal da Educação. Pela comunicação dos fatos de competência da Justiça Eleitoral ao Tribunal de Contas Regional Eleitoral de Alagoas, pela submissão do processo ao Pleno, porque ao tempo deste parecer não havia essa mudança de competência entre o Pleno e as câmaras. Encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos para atendimento das diligências internas, que o relator julgar necessário. Após as diligências, a citação e abertura do processo de 15 dias para os responsáveis apresentarem suas defesas e alegações e que retorne ao Ministério Público. Ao final, visto ao Ministério Público para manifestar-se. É o relatório, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhor conselheiro. A palavra ao Ministério Público. Presidente, conforme já relatado, trata-se de comunicação da FNDE em relação a uma série de irregularidades no município de Coruripe, e o Ministério Público opinou no sentido de que, para algumas das denúncias, para algumas das irregularidades apontadas, realmente estão presentes os requisitos para admissibilidade da presente denúncia, na forma como já trazida da limitação pelo conselheiro relator. Foi feito também o pedido em relação ao suposto simulação de dissolução de vínculo conjugal. Isso se trataria de competência da Justiça Eleitoral e pede já de imediato que seja feita essa comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. No mais, que após a devida instrução do processo, os autos retornem ao MP para manifestação final de mérito. Conselheiro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, passa então a análise. Ultrapassada a verificação dos pressupostos de admissibilidade, peço vênia, a admissibilidade e a competência, para enfrentar a questão posta. Para tanto, registro que a legitimidade desse acordo, no tocante à suposta prática de nepotismo, há de se ressaltar que possível dissolução simulada do vínculo conjugal com o intuito de fraudar é que atine à competência da Justiça Eleitoral, razão pela qual esta Corte de Contas deve se limitar apenas a noticiar os fatos ao Tribunal Regional Eleitoral. Com relação aos demais casos do suposto nepotismo noticiados, não se vislumbra tal ilicitude, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta tais casos da incidência da súmula vinculante número 13, sendo assim expressada. A justiça do Tribunal tem majoritariamente afastada a aplicação da súmula número 13 aos cargos de natureza política, conceito no qual se inclui os secretários municipais ou estaduais. E aí eu passo à frente. No que tange a remuneração dos professores da rede municipal de ensino, é necessário esclarecer junto ao Poder Executivo de Coruripe. E aí, já vou me valer já da leitura do próprio Ministério Público e peço vênia aos senhores para passar diretamente a só alguns pontos. Por exemplo, sobre os relatos de aumento de violência e insegurança no referido município,
trata-se de crítica feita à segurança pública, não havendo fato ilegal que recaia sobre a competência desta Corte de Contas. No tocante à suposta fraude ocorrida no último certame realizado pelo município, não são imputados fatos certos e determinados que importem a ilegalidade. Inclusive, esta Corte de Contas tem, já se debruçou bastante sobre essa questão. De forma que eu venho propor a Vossas Excelências que decidam no sentido de conhecer a presente denúncia, pelo fato de serem satisfeitos os requisitos de admissibilidade, determinar a citação do prefeito e do secretário de Educação do município de Coruripe, senhores Joaquim Beltrão Siqueira e Arthur da Rocha Santos, respectivamente, para que sejam esclarecidos os fatos narrados pelo autor da denúncia, as razões da inobservância do contido no artigo 5º da Lei Federal 11.494/07 e tudo mais que se entender útil ao deslinde da questão, no prazo de 15 dias a contar do recebimento da citação. Os fatos a respeito da senhora Luzia Bertoldo, ao pagamento da rubrica remuneratória denominada Difícil Acesso no exercício 2017, se o piso salarial do Ministério piso salarial do Magistério, não, do Ministério está aqui, Ministério do Magistério, as reduções de R$1.000 e R$500 na salário dos professores, aos direitos trabalhistas relativos que mantém vínculo trabalhista junto à Secretaria de Educação, e vou incluir aqui, para Vossas Excelências decidirem, a comunicação à Justiça Eleitoral, conforme a solicitação, e alertar para que o descumprimento da decisão deste tribunal poderá acarretar em penalidades previstas na lei orgânica e no regimento interno. Dar ciência com cópia dessa decisão à Câmara Municipal, através de seus representantes legais, à Câmara Municipal de Vereadores de Coruripe, ao Conselho Municipal de Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dar publicidade à presente decisão e sobrestar o presente saldo no gabinete do relator até o cumprimento da diligência proposta. É assim que o meu voto, senhores conselheiros e senhora conselheira. Em discussão. Senhores, eu iria apenas sugerir que essa comunicação fosse feita ao Ministério Público Eleitoral, porque cabe a ele provocar a Justiça Eleitoral quanto a suposta simulação na dissolução do vínculo conjugal para fins de justificar a formação da chapa majoritária no município de Coruripe. Eu notei do relato feito pelo conselheiro Alberto Pires que a denúncia formulada ao Fundo Nacional de Educação contém inúmeras insatisfações, como o caso de que, com relação à coleta de lixo, a violência que foge do controle, também com relação à acusação de nepotismo. Talvez o único caso que fosse admitido seria o do procurador-geral do município, até que seja comprovado que a Procuradoria-Geral não tem ou tem o status de secretaria naquela municipalidade. Eu acho que seria interessante a gente incluir como um ponto a ser admitido pela representação. E no mais, eu estou acompanhando integralmente o voto do conselheiro relator. Senhor presidente, a comunicação ao Ministério Público Eleitoral, de pronto, eu já atendo aqui, inclusive agradeço a Vossa Excelência pela ótima lembrança, Já no tocante à Procuradora-Geral,
eu deixei, inclusive, de colocar isso aí, até por um fato que eu já conheci. Por ocasião do concurso público de Coruripe, que foi, né, extremamente debatido nessa corte, a procuradora veio aqui e colocou-se nos autos, inclusive ela é concursada, né? Houve um concurso